Experiências de quase morte, EQMs. Cada experiência, mesmo acontecendo com uma só pessoa, é completamente diferente uma da outra. Pelo que eu tenho testemunhado, assistido, acompanhado, e as minhas próprias. Minha primeira EQM foi quando criança ainda, final da infância. Mas fui parar num lugar inusitado, muito agradável, muito gostoso. Passei horas lá. E foi isso, não teve muito significado. Porém, houve, sim, um impacto na minha vida física, na minha vida humana, como reencarnado. Já minha segunda EQM foi uma EQM talvez a mais significativa de todas, das 3 que eu tive. E de todas as experiências foi a mais significativa porque me trouxe uma lição de vida. Foi um marco representativo. Recomendo que, se não assistiram, assistam. Ela é extensa, é um vídeo de um pouco mais de 1 hora, mas eu recomendo porque que vejam cada minuto, porque ela traz uma lição de vida. E pode haver uma identificação para aqueles que estão buscando respostas, de acordo com os nossos comportamentos aqui na Terra. E agora eu vou falar sobre a minha terceira EQM. Este vídeo é para isso. Espero que gostem. Ela é que foi verdadeiramente um marco. Farei alguns comentários circundantes acerca do... A contextualização não é muito diferente da anterior. Acompanhe-me então comigo até o fim. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Alvorada da Paz, o canal da Transição Planetária. Este vídeo é a terceira da série em que eu vou narrar a minha terceira EQM. Espero que tenham visto a primeira e a segunda. Se não viram, recomendo que parem este vídeo e assistam os links da primeira e da segunda EQM. E, didaticamente, por coincidência, o da primeira, a parte 1 e parte 2, são os dois imediatamente anteriores, estão no link da descrição. Os links estão na descrição. E alguns links, provavelmente, de interesse também. Porém, antes de adentrar a terceira EQM, como de costume, e inclusive porque eu fiquei devendo, o desdobramento imediato da experiência da segunda EQM propriamente dita. Então, uma recapitulação geral rápida. Foi uma EQM num feriado de carnaval, a segunda, que é do vídeo anterior, do ano de 92, aonde, num estado de embriaguez profunda, um coma alcoólico, eu quase fui dessa para uma melhor, quase, ou para pior, quase me desencarnei. E quase fui parar no umbral. Aliás, já estava no umbral. Se não fosse uma intervenção que para mim ocorreu, pelo meu testemunho, ocorreu na última hora, eu não sei se algo já estava combinado entre eles, não posso me asseverar de nada, porém, pelo tipo de reação do guardião, senhor Sete Cruzes, foi uma intervenção de última hora. Até para ele. Do que do nosso mentor comum, né, que, além de ser meu mentor, era meu anjo da guarda. Hoje já não é mais, porque essa entidade já está reencarnada, então eu fui entregue para uma outra mentoria espiritual. Mas ele me acompanhou até há 15 anos, pouco mais de 15 anos atrás, quase 16 anos atrás.
me acompanhou o tempo todo, desde do meu reencarne. Por ser não somente o meu mentor, mas meu anjo da guarda. E houve essa intervenção. E é focando nessa entidade que vamos falar sobre o desdobramento que aconteceu. Despertei no dia seguinte, depois de muitas horas de sono, porque eu fui salvo, ou seja, fui liberto daquela condição, e voltei para o corpo, voltei e fui dormir. E dormi profundamente, apaguei, não me recordo de sonho algum, não me recordo de nada. Inclusive não me recordava até então nem de absolutamente nada do que havia passado na minha EQM. Eu nem sabia que era EQM, aliás, soube que era EQM, experiência de quarta de morte, há poucos anos atrás. Para mim era um evento místico, ou místico espiritual, né? Porque eu já tinha tido outras experiências fora do corpo, então havia sido mais uma que havia me marcado. A compreensão disso, muitas vezes, senhores, ela se dá ao longo dos anos posteriores. Muitas vezes, se você não estiver conectado, ligado, dependendo da história de cada um, né? Mas na maioria dos casos, a pessoa só se identifica, só consegue pontuar, só consegue carimbar de que houve uma EQM depois que ela se identifica com isso, ou ela se encontra ou se depara, como eu, com uma fonte de informações que é precisa nesse sentido. No meu caso foi o canal, aquele canal que eu recomendei e que eu recomendo. Afinal, o que somos nós? Do Carlos Mendes, do físico Carlos Mendes. E que eu vou deixar o link de novo na descrição desse vídeo. Então, eu não me recordava então, portanto, de nada da experiência, nada. Para mim havia tido um tipo de um pesadelo, muita confusão, mas é muito rápido, tinha se passado, veja, qual a minha noção de tempo? Eu tive a EQM, vou falar sobre essa noção de tempo de duas formas. Na minha lembrança imediata, foi assim, eu entrei em coma, apaguei, deu um apagão, tive um tipo de pesadelo, como acontecia das outras vezes, uma espécie de sono, né, o coma alcoólico, e voltei segundos depois, 2 minutos depois talvez, um apagão rápido, e voltei, sozinho, sem glicose, sem outros tipos de estímulos, e voltei, inclusive batendo a minha cabeça na parede, me lembro dessa dor que eu tinha aqui, na parte de trás da cabeça, que eu bati a minha cabeça na parede do banheiro. Fui dormir então, acordei no dia seguinte, tarde, entre 3 e 4 horas da tarde, e fui almoçar, tardiamente inclusive, porque a família do meu anfitrião já tinha almoçado, o meu tio, que não tinha, né, se misturado na minha bagunça, tinha almoçado, mas eles estavam reunidos em família, inclusive enquanto a gente estava reunido, eu estava junto com eles. E uma vergonha danada por causa da minha situação, e claro que eu me lembrava dos flashes, me lembrava da questão da porradinha que eu tomei, me lembrava do vexame. E pedi desculpa, estava bem ressentido. Eu não costumo me envergonhar tão profundamente assim, tão fortemente assim, pelas coisas, principalmente porque o nosso anfitrião era dono de um bar e estava acostumado a conviver com gente bêbada, com homem bêbado, com embriaguez, né? E outra coisa, na família dele também tinha os parentes lá que também caprichavam na bebida. Então, essa questão era comum. Então foi motivo de risada para eles, estava tudo tranquilo para eles. Eles continuaram nos tratando muito bem. O meu anfitrião que, né, praticamente teve um desagravo, assim, ficou desagradado naquele momento. Talvez tenha sido até ele que abriu a porta do banheiro para mim depois, quando eu pedi. Mas ele me tratou muito bem, estava tudo tranquilo. Porém, a minha vergonha era muito grande. E o meu tio estava envergonhado por mim, e ele demonstrou isso. Aí depois ele me chamou de canto, depois do almoço, falou, vamos embora.
e voltamos naquele mesmo dia, que diferentemente do que havíamos marcado, que era para 2, 3 dias, que era o final do carnaval. Voltamos. Então voltamos num domingo, né? Chegamos lá na sexta-noite, no domingo já estávamos de volta. Iríamos retornar na terça-noite. Então, voltamos, eu, meu tio e um dos que foram conosco. O outro, que era o irmão dele, ficou lá. E retornando, então, mais tarde, era final de tarde mesmo, tipo 5 e pouco, no meio do caminho, me lembro, inclusive, que era na Torre de Pedra, uma cidadezinha aqui da Castelo Branco. Para quem mora aqui na região oeste do estado de São Paulo, conhece o trecho. Na Castelo Branco, retornando, eu comecei a ouvir um choro de criança. E ao ouvir esse choro de criança, aquilo estava me comovendo, né? E eu estava no banco do carona, meu tio dirigindo e outro rapaz atrás. E aí eu perguntei para o meu tio: o senhor está ouvindo alguma coisa? E ele disse: eu estou ouvindo e vendo. Aí ele falou vendo, e eu voltei meu olhar, eu tive uma visão. Como se a parte do banco do carona tivesse alargado, e eu vi uma criança sentada aos meus pés, assim, um pouco à direita, chorando, cabeça baixa, chorando, não erguia a cabeça, só chorando, convulsivamente. E aquilo me emocionou, e eu me fiz uma pergunta. Por quê? E meu tio ficou em silêncio, ficou na dele, não fez comentário mais. E naquele momento, não. E eu me fiz uma pergunta: por que ele está chorando desse jeito? Lógico que está desagradada comigo. Será que por causa da minha bebedeira? Nesse momento, eu tive uma lembrança, e veio toda a lembrança da EQM, da experiência da EQM. Foi nesse momento, então, que eu tive a lembrança da EQM. E aí, obviamente, e foi muito rápida, só que detalhe, agora é a hora do momento da sensação do tempo. Aquilo que para mim tinha sido uma sensação de alguns segundos de evento, passou a ser uma sensação de meia hora, 40 minutos de evento. Toda aquela descida do portal, a escadaria, flutuando até chegar no vão, na encosta do Vale dos Suicidas, umbral. E passei por aquilo, obviamente o choro convulsivo passou quase a ser comigo. Eu estava só me segurando o máximo que eu podia, porque atrás tinha aquele rapaz que inclusive foi aquele que me desafiou para a saideira. Então, uma pessoa que eu não confiava, um moleque, um rapaz mais novo que eu, próprio da idade dele, claro, mas de uma natureza que não combinava com a minha. E foi quem me provocou, me desafiou, e foi por causa dele que eu acabei aceitando o desafio e chegando nesse ponto. Ok, não estou me queixando, tá tudo certo. Foi a minha experiência. Eu tinha que passar por isso. Acontece que eu estava profundamente triste nesse momento, chorando muito, tentando me segurar. Aí meu tio percebeu, falou assim: faz uma oração, conversa com a criança mentalmente, falando bem baixinho para que o outro não reparasse. Ele está distraído com a estrada, nem sei se estava distraído ou estava dormindo, não sei. E falando bem baixinho, conversa com ele, né, com o Joãozinho, que é o nome da entidade. Na verdade, estava na vestimenta de uma criança. Ele nem sempre era uma criança, vinha em outras vestimentas também. Mas estava na vestimenta de Joãozinho, aquela criança. Conversa com o seu anjo da guarda, ele está aí, e ele está precisando que você converse e se poste para ele. Faça isso intimamente, ele vai te ouvir. E aí eu comecei a falar, daí eu refiz a promessa que eu fiz para o guardião quando eu estava lá no umbral com ele. Mas só que, lógico que não com o mesmo desespero, porém profundamente arrependido, muito sentido, pedir perdão, porque eu sabia que não era a primeira vez que eu estava pisando na bola, que não era a primeira vez que eu estava dando um trabalho tão grande, contrariando, magoando, entristecendo tanto. E prometi veementemente de que eu nunca mais voltaria
a me embriagar. Ou seja, eu prometi com seriedade que eu não estava prometendo que eu ia parar de beber, mas que eu nunca mais iria me embriagar. Que ele pudesse confiar em mim, que eu estava decidido a isso. E fiz isso com firmeza de propósito. Quando eu acabei de fazer isso, ele parou de chorar, me deu uma leve olhada, e eu não consegui marcar o semblante daquela criança, que eu gostaria tanto de ter marcado, porque era um desejo meu. Eu sabia que era o meu anjo da guarda. Eu queria ter enxergado, guardado, sabe, uma fotografia, mas não consegui. O rosto ficou meio empanado, mas eu sei que o olho, eu consegui ver o olho, e brilhava. E fez um sorriso, um leve sorriso, e foi se esvanecendo e sumiu. E aí a visão sumiu. E não sumiu só para mim. Pedi confirmação para o meu tio, que era vidente, clarividente, para ele também tinha sumido, ele falou. Então, eu não sei, meu tio tem uma mediunidade. Ele falou, se você prometeu alguma coisa para ele, cumpra. Não sei se ele ouviu. Ficou esse papo e eu constrangido, não quis aumentar. E aí depois, nesse mesmo momento, aí foi onde o outro rapaz estava atrás, veio e quis saber o que é que a gente estava conversando. E a gente deu uma disfarçada, tal, seguimos nosso curso. Note, a experiência então finalmente acabou aí. O desdobramento imediato foi exatamente esse. E agora, imediatamente, passo para o contexto da terceira QM. O que acontece? Durante quase um ano, era carnaval, portanto, entre fevereiro e março. Não me lembro exatamente a data do carnaval de 92. Mas eu sei que em janeiro de 93, portanto, até janeiro de 93, que foi no dia do casamento da minha irmã, na noite do casamento da minha irmã, aliás, naquela madrugada, ou seja, no dia seguinte, que aconteceu a IQM. Até aquela data, eu cumpri. Eu bebi em outras ocasiões, era da minha rotina, né? Frequentar roda de amigos, ter uma turma de amigos, onde você vai e bebe, mas eu nunca mais tinha me embriagado, cumprindo sempre. Então chegasse a determinado ponto, parava, ia para o refrigerante, uma água, para um suco, e continuei, e foi assim, cumpri. E cumpri de uma forma tão leve, eu não senti abstinência do álcool, não senti nada disso, eu senti que eu não era dependente, isso me deixou feliz. Eu estava com aquela decisão, eu sempre, quando eu tomo uma decisão, minha decisão é férrea. Então eu estava tranquilo, relaxado. Um ano tinha se passado, estava tranquilo, outras experiências aconteceram, muito importantes, inclusive a nível espiritual, que futuramente, quem sabe, eu vou narrar para vocês. E acontece que eu estava... Minha irmã casou, inclusive eu fui padrinho dela, depois a gente foi para teve uma leve recepção, e nessa recepção tinha algumas pessoas que eu conheci, né? Recepção só de amigos, não estavam meus pais, não estava mais ninguém, era só recepção numa casa do marido dela, que por sinal era meu amigo de infância, né? Amigo de infância mesmo, muito antigo. E estavam outros conhecidos, amigos em comuns nossos. Eles iam passar a noite num hotel, num hotel, para poder viajar no dia seguinte. Inclusive eu estava com o carro que iria ser cedido a eles para poder ir para eles viajarem com ele. Que era um carro nosso, inclusive de sociedade, um carro meu, desse meu cunhado, né, recém-cunhado, e do meu irmão. Me lembro até hoje, um Escortezinho amarelo, cor pastel, XR3, e era, se eu não me engano, conversível, alguma coisa assim, mas muito lindo, super em moda na época. E eu estava dirigindo o carro, e as pessoas, os rapazes que me chamaram para ir para uma festa, eles me chamaram para ir para uma festa, meu cunhado não iria, obviamente, e teria que ser com carro, nenhum deles tinha carro, ou nós íamos de táxi ou ia de carro. Eu falei, não, vamos lá. E eu tinha noção, falei, eu não vou fazer uma farra ao ponto de beber, porque eu estou seguro de mim.
Eu tinha isso em mente. E fomos nessa festa. Uma festa, na verdade, foi uma festa desnecessária, fala a verdade. Porque foi uma festa de pessoas desconhecidas, até para eles. Era uma festa de amigos, de amigos, de amigos. E era uma festa meio que aberta de roqueiros. Hoje a balada já é mais música eletrônica, ou funk, outra história hoje em dia. Na época, as baladas eram ou baladas familiares, aí onde rolava samba, pagode, ou diversos outros tipos de música, ou então baladas mesmo, só de jovens, que era rock pesado. Então era uma festa nesse nível. E nós fomos numa mansão, que era uma mansão alugada lá para aquela festa, para quem mora em São Paulo, conhece a região ficava na Avenida Angélica, está na região do Pacaembu, aproximadamente, lá em São Paulo. E é uma região nobre, né? Então fomos numa mansão, chegamos lá de carro, não conhecia ninguém. E esses meus colegas que estavam comigo também foram para lá, não conheciam ninguém. Conheciam quem tinham convidado eles tentaram se enturmar lá. Eu sei que nós nos separamos. Eu fiquei sozinho. As filas para pegar bebida, para pegar refrigerante, para pegar salgadinho, era numa cozinha, ia uma fila grande. Parecia fila de self-service, sei lá. Era uma fila grande, sabe? 20, 30 pessoas sempre naquela fila. Então eu fui lá pegar a minha bebida, o meu salgado. Dentro era uma janelinha de uma coifa, né? Chegou a minha vez, pedi. Eu falei, não, vou pedir uma cerveja. Só que como tinha uma fila grande, eu falei, não, eu já vou pedir logo umas 3 ou 4 cervejas. E eram garrafinhas long neck, né? E já fui beber. Já fui sair de lá com salgadinho e aquela bebida e voltei. E fiquei perambulando a casa. A casa é uma mansão enorme, imensa. Com piscina, inúmeros quartos, uma mansão enorme. Sobradada a casa. E aí eu fui perambular na casa, tentar me enturmar, não consegui. Não estava nada que me atraía. Nada me atraía naquela festa. Sinceramente, nada me atraía. Já estava arrependido até depois de 20 minutos lá, já estava totalmente arrependido de ter ido. Porém, existia um tipo de um pacto, né, que eu tinha levado os meus colegas, eu ia trazê-los de volta. Era até uma promessa. Ela falou, se a gente se separar, a gente se encontra às 3h30 da manhã e para a gente voltar. Estava combinado isso, porque era tanta gente na festa, tinha mais de 200 pessoas naquela casa. Mais de 200 pessoas. Ou seja, tinha gente dentro, para fora, na área da piscina, perto da rua, tinha gente para todo lado. Eu sei que eu me distraí então, bebendo, e comecei a conversar com um rapaz que eu me lembro até da fisionomia dele, mas eu nunca mais o vi, nunca tinha visto ele, nunca mais o vi depois disso. E nós começamos a conversar, todo tipo de assunto. E eu sei que quando estava acabando as minhas long necks, cerveja, um garçom começou a passar, aí já não precisava mais da feirinha, começou a servir lá fora. E aí eu pedia, eu comecei a conversar com ele, tomava, terminava uma, começava outra. Long neck é uma coisa pequenininha. Eu estava acostumado a beber, mas beber muito, não é pouca coisa, é muito. Então as long necks, para mim, não iriam fazer efeito, eu estava tranquilo. Não misturei bebida, foi só cerveja. Porém, houve um momento, e a gente não tinha nem lugar para sentar, houve um momento que eu estava conversando com ele, que eu percebi que ele estava falando enrolado. Aí eu falei, será que eu estou falando enrolado também? Olha, nesse momento, para quem estiver me assistindo aqui, eu lembro que eu falei que eu estava consciente de que eu não iria me embriagar, e de que eu tinha um pacto, e que eu estava seguindo, mas eu me esqueci naquele momento. Notem que eu estava com algumas long necks já sendo diluídas pelo meu organismo e evaporadas no meu cérebro, né? E eu estava com aqueles long necks e outros chegando,
Aí eu perdi as contas. Eu já não sabia contar quantos long necks eu já tinha tomado. Eu sei que eu fui com 3 ou 4 na mão. Rapidamente eu acabei com eles e outros. Ou seja, tinha passado, eu acho que eu devo ter ficado cerca de 1 hora e meia na festa. Até o momento em que eu vou narrar para vocês agora. Então chegou no momento da minha pergunta, para mim mesmo, né? Ele tá falando enrolado, será que eu tô falando enrolado também? E ele se pediu para se afastar um pouco, porque eu não sei se ele ia no banheiro, não sei. E eu pensei comigo, falou, olha, eu não estou bem. E lembrei do pacto. Falei, eu prometi que eu não ia ficar embriagado. E eu já estou quase no ponto de ficar. Então eu vou parar aqui. E nesse momento eu me senti uma força muito grande que me compelia a encerrar a noite, a encerrar a brincadeira, a encerrar a balada, naquele momento. Eu sei que eu tinha combinado com eles, que eu ia retornar com eles de carro. Cheguei a pensar, vou embora. E fui para a área da frente, a parte da frente da casa, e a hora que eu fui na parte da frente percebi que estava chuviscando. Eu vou embora, mas não sabia se eu ia de táxi, para não correr qualquer tipo de risco, ou se eu deixaria o meu carro, e deixaria meu carro lá para depois voltar no dia seguinte pegar. Lembrei que aquele carro ia ser usado para a lua de mel da minha irmã, então eu teria que voltar com ele para minha casa, onde eles iam pegar o carro, foi o combinado. Eu morava com meus pais, na época, lógico, e falei, não tem jeito, vou ter que ir de carro. Então fiz uma breve oração rápida, para pedir proteção, e entrei dentro do carro e fui. Aqueles meus colegas procurem um táxi e vão embora sozinho. Que agora eu estou indo embora. Mesmo porque eles não se preocuparam de ficar comigo na festa, né? Ou seja, me levaram até lá só para me usar. Acho que eles queriam uma carona apenas, né? É o tal negócio, é coisa de jovem mesmo, que não tem nada na cabeça geralmente. E aí fui embora para casa. Bom, da onde eu estava, vindo na Angélica, para quem conhece a cidade de São Paulo, eu morava na Zona Sul, né? Perto da região entre Praça da Árvore e Saúde, nas estações do metrô. Então eu teria que pegar a 23 de maio, que é uma pista muito conhecida. A continuação dela é o Washington Luiz, que chega lá em Interlagos. Então é uma pista bastante conhecida. Ela cruza, inclusive, o aeroporto de Congonhas. Mas eu não iria chegar até o aeroporto. Meu bairro era outro, Planalto Paulista. Era um bairro antes da altura do aeroporto. Então eu tinha que chegar até a 23 de maio. A 23 de maio seria uma das últimas pistas que eu pegaria. Depois eu já entraria dentro do meu bairro, né, no Planalto Paulista. E então eu falei, rapidamente eu estou em casa, em 15 minutos eu estou em casa. 10, 15 minutos. Eu sabendo que estava chuviscando, eu falei, vou ter que ir mais ou menos devagar e tal. E entrei no carro e fui, pensando nisso, né, focado em chegar em casa. Porém, rapidamente eu estava atingindo já a 23 de maio. Até chegar na 23 de maio, eu percorri o bairro todo, Pacaembu, até chegar lá, peguei um pouco de trânsito e tal. E eu me dei conta de que eu estava atravessando o semáforo vermelho. E já tinha atravessado vários. Sabe quando você tem uma memória rápida, uma memória um flash de memória bem curta, mas acerca do que aconteceu alguns momentos atrás, eu percebi que eu tinha passado vários semáforos vermelhos e comecei a ter palpitação, porque eu tomei um susto com isso, com meu estado. Eu falei, bom, então eu estou embriagado. E aí eu fiquei assustado realmente e fiquei extremamente constrangido comigo mesmo. Estava sozinho, falando comigo mesmo. Até o momento em que então eu entrei no trevo, que é o trevo da Ferradura, é como era acostumado chamar lá, um pouco para baixo da Praça João Mendes, é o trevo da Ferradura, onde você tem um acesso para 23 de maio, sentido sul, Zona Sul. E quando eu entrei nesse trecho, começa então a história da minha QM. Porém, eu tenho que contextualizar rapidamente acerca do evento que se passou comigo lá, que já tinha se passado de forma positiva anteriormente, um tempo antes.
1 ou 2 anos antes. Eu tinha, na verdade, tinha se passado comigo naquele ano, agora eu me lembrei. Naquele ano. Entre o ano do Carnaval de 92 e janeiro de 93, no ano de 92, foi o ano em que eu tive minha primeira iniciação na Umbanda. No momento da minha iniciação, que é chamado de feitura de santo, no momento da minha iniciação, então em 92, eu fui, no momento, quer dizer, nas semanas que precederam, foi passado, o meu guardião era o Senhor Sete Cruzes. Eu fui passado de comando para outro guardião, que é o Senhor das Matas, ou Senhor Mato Cerrado, como ele gostava de ser chamado, como ele gosta de ser chamado, porque eu o conheço e estou com ele, trabalhando com ele até hoje. O Senhor Sete Cruzes de vez em quando aparece, mas a minha de métier sempre foi o Senhor Mato Cerrado a partir da minha iniciação. E eu fui passado então o comando de um guardião para outro guardião. Eu já estava então com o Senhor das Matas. E houve um momento em que, eu não sei recordar direito, mas era 2 meses antes que a gente tinha ido para uma festa, era janeiro, né? Então 1 mês e meio antes, começo de dezembro, é festa de Iemanjá. E eu tinha ido pela primeira vez, inclusive, com o pessoal do terreiro que eu frequentava, para praia. E quando voltamos da praia, eu fui para a praia, eu tinha passado mais de 30 horas acordado por diversos motivos. E tinha tido a atividade da praia, desgaste energético com as atividades mediúnicas na praia, e depois passado a madrugada em claro, e voltei, e tive que retornar, porque eu estava voltando para São Paulo, eu tinha que levar a minha irmã e o meu cunhado, o marido dela. Não essa que casou depois, em janeiro, uma que já estava casada, a mais velha. E o meu cunhado. E voltei com eles. Antes de sair na rodovia, então eu estou me referindo a 1 mês antes desse evento. Antes de sair na rodovia, eu já tinha sido... meu cunhado e a minha irmã dormiram simplesmente no carro. Então ficou um marasmo a viagem. E eu estava esgotado, 30 horas, quase sem dormir, e estava sem energia e estava rezando para poder chegar em São Paulo. E eu tinha que chegar em São Paulo. Porque não dava pra gente, não tinha onde se hospedar, não tinha nada marcado. No lugar onde nós estávamos tinha mais de 40 pessoas, que eram as pessoas do terreiro, que alugaram uma casa para a gente poder se trocar só, mas não tinha onde se recostar. E se eu dormisse lá, minha irmã tinha compromisso, eu tinha que levá-los. E jovem também é muito ousado, né? E eu fui, rezando. Falei, nossa, eles dormiram, e tentando acordá-los, nenhum dos dois acordaram. Resultado disso daí, rapidamente, eu dormi ao volante. Porém, quando eu acordei, eu já estava em São Paulo. O que aconteceu? O Senhor das Matas tomou meu corpo. E ele dirigiu o carro até São Paulo. É difícil de acreditar, mas é o evento místico que aconteceu comigo. E eu estou narrando isso rapidamente agora, eu poderia me aprofundar um pouco mais acerca desse fenômeno, mas porque é o contexto necessário para narrar o que aconteceu em janeiro. No final de janeiro, na noite de núpcias da minha irmã. Então, ele já tinha feito isso uma vez. Voltando então ao evento. Cheguei na 23 de maio, no acesso a 23 de maio. Naquele acesso, eu ouvi uma voz e uma gargalhada. Sinistra. E reparei pela vibração, reparei por tudo que era, inclusive eu totalmente constrangido, já estava comigo mesmo, de ter infringido um pacto porque eu tinha me embriagado. Porque eu tinha atravessado os semáforos vermelhos. E aquela gargalhada e as palavras do guardião Senhor das Matas. Uma gargalhada muito grande, ensurdecedora, dentro de mim, na minha cabeça, e disse: você
é meu. Agora você é meu. E pegou, eu percebi o seguinte, ele pegou o volante. Eu não tinha controle mais no meu corpo. Estava consciente, mas eu não tinha controle do meu corpo. Então, eu estava consciente do tipo, estava assistindo tudo o que estava se passando, mas eu não tinha controle sobre a minha mão, não tinha controle sobre o meu corpo. Notem, eu era um médio de incorporação. Então, já dando incorporação vários anos. E ele tomou meu corpo. Ele tomou meu corpo de uma forma a subjugá-lo. Falou, você é meu. E ficou relativamente em silêncio. E eu percebi o seguinte, você é meu, o que ele quer dizer com isso? Já logo eu me lembrei do meu evento ano anterior, da minha promessa. E quando eu pensei da minha promessa, ele disse, sim, você prometeu e não cumpriu. Agora você é meu e não tem mais volta para você. Ele foi taxativo. E não foi simplesmente contrariado. Eu sentia contrariedade dentro dele, porque inclusive eu estava incorporado dele. Eu sentia contrariedade, mas é muito mais raiva do que uma contrariedade de tristeza. Ele estava completamente no domínio da situação e gargalhava. E na faixa da esquerda, na 23, correndo. Chegou a dar 150 por hora. Era madrugada, provavelmente 2 e pouco da manhã, chuviscando, a pista escorregadia, porque em São Paulo é assim, em qualquer lugar é assim, em São Paulo mais ainda. O trânsito lá é caótico, então o derramamento de óleo na pista é bastante grande, principalmente carros mais antigos que tinha um sistema de filtragem diferente, menos desenvolvido tecnologicamente, e as pistas ficavam muito escorregadias. Então, eu já estava acostumado com isso, a gente tinha que dar em velocidade reduzida. Não tinha o limite de velocidade que hoje é 80 por hora lá na 23 de maio. Era uma velocidade, não tinha, era 100 por hora, 110 por hora. Porém, ele chegou a 150 por hora. Bom, quando chegou, e aí eu percebi o seguinte, que eu estava praticamente fadado, ele estava preparando uma armadilha para mim. Alguma coisa ruim iria acontecer. E eu, na iminência, perdão mais uma vez pelo barulho, na iminência de acontecer uma coisa ruim comigo, muito ruim. E eu tentando frear o carro, tentando mudar, ter o controle do meu corpo, não conseguia. Inclusive o que favorecia esse não controle do meu corpo era o meu estado de embriaguez, que se acentuou nesse momento da 23 de maio. Ele se acentuou, eu fiquei mais embriagado ainda. Ou seja, ele mexeu com a minha parte, a minha química corporal, o guardião mexeu com isso. De forma a manipular da forma dele. Ou seja, é uma coisa que estava plenamente consciente do fato. Como se eu tivesse sido monitorado, sido vigiado e ter infringido uma promessa que era sagrada. E ele fez questão de frisar isso. E então, eu fui até chegar no trecho, a 23 tem uma subida, e chega num trecho, quando ela começa a descer, nós conseguimos enxergar naquele ponto, embaixo do viaduto da Estação Paraíso do metrô. Aquela que vem da Avenida Paulista, todo brasileiro conhece onde é, e que vai no sentido Jabaquara, e em cima passa uma ponte, falei viaduto não, uma ponte, e do lado da ponte o metrô Paraíso. Embaixo daquela praça, embaixo daquele setor. Ao lado esquerdo, assim, um pouco atrás, teria o Centro Cultural. Para quem conhece lá, vai se situar. E dá para ver lá à frente o obelisco do Ibirapuera, do MMDC. E eu tive toda essa visão. Então, quando eu passei, o carro já estava na descida, ele acelerou mais ainda o carro. E eu vejo lá na frente, se eu não me engano, na placa, quilômetro 16. Eu vejo onde aconteceu. Eu vejo mais ou menos naquela altura, para baixo, um Fusca parado e os passageiros, o motorista e os passageiros do Fusca vindo
pedindo para parar, e eles iriam colocar o triângulo na rua. Porém, a velocidade do meu carro estava muito grande, e eu percebi que o acidente então estava montado. O Fusca já estava parado, ou seja, ele estava com algum defeito, eles estavam colocando o triângulo para poder... E eu achei até que eu fosse atropelar, porque eles estavam lá. Mas eles não foram atropelados, eles conseguiram pular o guarda-reio para o meio da pista da 23. Os 4, eram 4. E eu bati, então, a 100 e eu olhei para o velocímetro, estava a 120, pouco mais de 120 km por hora, em aceleração, nesse momento. Notem, do momento debaixo da ponte até chegar nesse trevo, é curto o caminho, é 150 metros. Então, até chegar a 120 por hora, ou seja, ele começou a acelerar de fato na descida. E eu bati no Fusca acelerando. Muito bem. Ao bater no Fusca, um detalhe, nessa época não só não tinha a questão da velocidade máxima por pista, como também não era obrigatório o uso do cinto de segurança. Por coincidência ou não, naquele mesmo ano, o prefeito era Paulo Salim Maluf, e foi quem instituiu primeiramente no Brasil inteiro, inclusive foi quem deu ensejo para criarem a lei federal para a obrigatoriedade do cinto de segurança. Mas não era obrigatório até então eu estava sem cinto de segurança, para piorar mais ainda a situação. Ou seja, claro que a responsabilidade é integralmente minha. Eu só estou narrando um fato que eu não poderia mentir, não poderia inventar. E foi o que aconteceu comigo. E eu bati essa velocidade. Ao bater, não deu para saber o que estava acontecendo ao meu redor. Foi um impacto muito grande. E eu sei que eu fui jogado dentro do veículo. Como? Não sei dizer. Eu sei que, segundos antes eu pensei, fiz uma breve oração, meu Deus, meus pais estão me esperando em casa. Esse carro precisa ser entregue para a viagem da minha irmã. Nada pode acontecer. Deu tempo de pensar isso rapidamente, frações de segundos. Ou segundos, sei lá, 2, 3 segundos. Não adiantou, porque eu não estava com controle físico da situação. E eu fui jogado no carro várias vezes. E até o momento que aquela situação parou, ou seja, durou acho que uns 10 segundos, 5 a 10 segundos, ou um pouco mais talvez, não sei dizer. É uma sensação apenas de tempo. E parou, o carro parou. Ele parou na contramão, naquela mesma pista da faixa da esquerda, ele parou na contramão, entre a faixa da esquerda e a do lado, a da direita, como quem está na pista, na mão correta. Porém, eu parei na contramão. O carro de pé, não houve capotamento. O carro bateu de assim e foi batendo. No guarda-reio, bateu no carro, guarda-reio no carro, guarda-reio no carro, e deu várias voltas, depois eu fiquei sabendo. E parou na contramão. E aqueles rapazes que estavam no Fusca, e que quase eu atropelei, vieram desesperados para o carro. Cada um assumindo uma posição na lateral do meu carro. Cada um assumindo uma posição. Qual era a minha consciência do fato? Eu estava com o corpo erguido, são e salvo, nada para mim, na minha consciência, tinha acontecido comigo de relevante. Porém, um fenômeno que eu nunca tinha passado por isso. Eu consegui ver e ouvir. Ver em 360 graus e ouvir 4 pessoas simultaneamente, mas ao mesmo tempo compreendendo cada uma delas. Uma coisa que parece uma alucinação. Mas os 4 estavam desesperados dizendo, ele morreu, ele morreu, ele morreu, olhando para mim, mas não olhava para o meu olho. Olhava um pouco mais para baixo, eu não estava entendendo aquilo. Aquilo para mim estava incompreensível, porque eu conseguia falar com ele, não morri, estou bem, fica sossegado, calma, fica sossegado, eu não morri, estou bem. Cheguei a botar a mão assim, calma, eu estou bem, botei um joinha, fica sossegado, eu estou bem. Me ajuda a sair do carro, sabe? Falei com os 4. Mas eu conseguia falar com os 4 simultaneamente, eles não me ouviam, eu olhava para frente e conseguia olhar para trás, e conseguia olhar
Aí eu percebi que eu estava conseguindo ter. E aí aquilo se tornou, parece uma alucinação, uma coisa que é inédita, a gente não tem a capacidade física para isso. E eu nunca tinha passado por isso. Desconhecia esse tipo de evento, até misticamente falando. E comecei, e me perguntei rapidamente, o que aconteceu? Então, se eles não estão me ouvindo, eu estou vendo em 360, eu estou vendo todo mundo e ouvindo todos, falando com todos ao mesmo tempo, ué, alguma coisa aconteceu comigo. Eu pensei comigo isso em 2, 3 segundos no máximo. Será que eu morri? Nesse momento em que eu fiz essa pergunta para mim, mas será que eu desencarnei? Será que eu morri? Eu já não estava olhando para eles e perdi a visão 360 e a audição. E comecei uma tontura. É como se eu tivesse desmaiado e voltando assim, pá! E quando eu abro os olhos, eu estou debruçado e babando. Com o volante aqui em cima de mim, eu estava com a minha testa sobre o painel do carro e babando lá e olhando lá para baixo. Eu não estava olhando para eles. E, detalhe, eu estava com o pulmão, com a parte do peito, sobre o volante. E eu não estava respirando. Inclusive, aí eu inalei um ar. Sabe como você estava desesperado para poder respirar e inalei um ar, ou seja, eu não estava nem respirando. Fisicamente falando. E aí eu consegui mexer meu corpo, erguer e virar minha cabeça. Aí foi quando eu vi um deles, que eu sabia exatamente a posição, eles estavam na mesma posição. Um deles eu vi. Eu falei com ele. Ele falou assim, nossa, ele está vivo. Inclusive ele falou com os outros, não, ele está vivo, ele está vivo. Foi quando eu me toquei. Não, então eu passei por um evento. E vim com toda a lembrança do que tinha acontecido. Total. Não precisei, não houve uma interrupção, não houve uma lembrança perfeita do que tinha acontecido. Eu falei assim, não, então eu passei por um evento, um fenômeno que hoje nós conhecemos como quase morte. Mas eu passei por um evento místico. Eu atribuía dessa forma. Místico espiritual. Porque eu estava fora do meu corpo. Então, eu quase morri de fato. E aí eu comecei a passar a mão no meu corpo, eu me recompus, passei a mão no meu corpo, a minha cabeça. Entre mim, o banco e o volante já não tinha quase espaço para eu ficar. Eu estava com o meu abdômen preso, então. E aí eles tiveram, aí acabamos derrubando a porta. Resumo da ópera. Não me aconteceu nada, não tive nenhuma sequela. Nenhuma sequela física. Porém, para comprovar se eu tinha sequela ou não, naquele mesmo dia, bem mais tarde, eu fui levado por o meu cunhado, por aquele que eu falei que há um mês atrás, eu tinha ido com ele na praia, a gente voltou, e ele era diretor no Hospital das Clínicas, me levou lá para fazer uma bateria de exames para ver se eu não tinha tido traumatismo craniano, nada, não tinha tido absolutamente nada. Mas um detalhe que aconteceu, eu bati a cabeça, eu fui jogado dentro do carro, eu perfurei com a minha testa, provavelmente, ou com a minha cabeça, o vidro em 7 lugares. Me lembro de ter contado depois. Como se fosse bala de revólver. Um projétil que tivesse furado o vidro em 7 lugares. Com a minha cabeça. Ficou algumas marcas, assim, tipo um galinho e tal, mas assim, nada que pudesse, eu podia passar a mão aqui, na testa. Mas eu percebi que eu tinha batido a cabeça. E claro que o bater a cabeça, eu estava sem cinto de segurança, é nesse momento que acontece algum tipo de evento ligado ao cérebro. Né? Então, a provocação física para eu ter passado por aquele evento que eu considerava como místico espiritual. Enfim, essa foi a minha terceira EQM, que teve uma duração, pelo menos na minha sensação, uma duração de 5 minutos, pouco mais de 5 minutos total, entre o momento que eu bati o carro e esse momento em que eu retornei para o corpo ileso. Lógico que teve perda total a mim. Eu estraguei o guarda-reio naquele trevo em vários trevos, ou seja, o carro bateu e rachava o guarda-reio. O meu carro ficou irreconhecível e o Fusca ficou irreconhecível. Metade dele, a parte de trás do Fusca ficou irreconhecível.
Ou seja, deu perda total no meu carro e no dele. Por sorte eu tinha seguro, o seguro cobriu tudo. Não existiam as leis, não eram tão rígidas. Se fosse hoje, eu talvez tivesse parado até na cadeia. Não, ninguém se prejudicou. Depois eu levei horas, inclusive, até o DSV, né, que era o pessoal da Polícia Militar de Trânsito, mas era militar. Era ligado à Polícia Militar, hoje já não é mais. Hoje são os marronzinhos, né, que são o pessoal do DSV, é empresa contratada, terceirizada. Mas na época era o Detran, o pessoal do Detran. Então era o pessoal do DSV, que é o Departamento de Trânsito. E até chegarem lá, fazer ocorrência, eu assumi toda a bronca e tal. Eles verificaram se eu não tinha bafômetro na época, mas verificaram se eu estava embriagado, fiz aquele teste lá. Aí eu consegui passar no teste, porque já tinha se passado quase 3 horas até eles chegarem, né? Então eu já estava abatida na cabeça, provavelmente, já tinha se esvaído o efeito etílico no meu corpo. Eu voltei para casa e, logicamente, aí teve um desdobramento de família, familiar e tudo mais, mas tudo numa boa, contornável. Recuperei a grana do carro, tá tudo certo. Minha irmã viajou com outro carro, enfim, o evento acabou. A narrativa então acaba aqui. Porém, houve um desdobramento, e esse desdobramento realmente, esse foi um desdobramento a longo prazo. Mas eu gostaria de falar acerca desse desdobramento, que é extremamente importante, onde eu vou falar sobre um fenômeno conhecido como imprint. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. No próximo eu discorrerei, claro que esse não é uma narrativa, mas eu discorrerei acerca de um desdobramento e daquilo que eu coletei e interpretei ao longo dos anos, das décadas. Eu estou com 59 anos, isso aconteceu em 93, nós estamos em 2025, portanto, 32 anos se passaram, né? Aproximadamente. E eu gostaria de falar acerca do que rolou depois disso, ok? Eu agradeço muito estarem comigo até aqui, terem me acompanhado. Vai haver perguntas, eu sei, por exemplo, a promessa de que você é do meu guardião, e de que eu estaria, ou seja, ele estaria me levando para o desencarne. Muito bem. Coisa que eu levei muito tempo, falei assim, mas ele mentiu para mim, ou seja, ele simulou uma situação para me assustar, mas na verdade ele me guardou no final das contas. Ou ele, ou meu anjo da guarda à distância, me guardou. Porque eu retornei e a minha vida seguiu, normal. Porém, houve um desdobramento e houve uma mudança de personalidade minha. E essa foi a mais radical de todas. Porém, é isso que eu gostaria de narrar, que foram desdobramentos que levaram décadas, e eu gostaria de narrar num próximo vídeo, para não deixar para depois, um evento futuro, para emendar. Então nós teremos uma parte 4, ok? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que alguns dias a gente volte a se falar de novo, volte a publicar o vídeo. Peço desculpas, inclusive, porque pela segunda vez, o vídeo anterior e este não estão sendo publicados numa sexta-feira. Por quê? Por problemas técnicos e problemas pessoais que eu estou passando e que eu tive que contornar e, ao mesmo tempo, aproveitar o meu tempo disponível para poder fazer a gravação desses vídeos e continuar fornecendo informações conforme era a nossa proposta, cumprindo essa missão a que me propus. Ok? Muito obrigado, meu namastê, meu respeito a todos vocês. Vão vir perguntas, eu procurarei sanear as perguntas que eu já sei que terão, ou porque eu teria perguntas acerca disso, e eu procurarei desenvolver as respostas no próximo vídeo. Muito obrigado, uma boa semana para todos.